Amém. Curva sua cabeça, só mais um minutinho, querido. Pai, nós te adoramos por esse culto. Nós te glorificamos pela tua graça preciosa neste lugar. Obrigado por cada vida, cada família, cada pessoa representada diante desta igreja. Obrigado, meu Pai, pelos visitantes que estão aqui nesta noite. Obrigado, Deus amado, pelas nossas crianças, por um momento como esse, onde nós apresentamos a vida do Kelvin. Como nós somos gratos, Deus. Como nós somos felizes de poder te servir, de poder andar segundo a tua palavra, Deus. Pai, venha mesmo abençoar agora a tua igreja, o culto, meu Pai, aqui que nós estamos prestando ao Senhor. Pai, eu creio que o Senhor recebeu a adoração de cada um aqui. Cada pessoa aqui, meu Pai, que abriu os lábios para adorar o Senhor recebeu essa adoração de tão bom agrado, porque sentimos a tua presença nesse lugar. Mas queremos um pouco mais. Queremos agora ouvir a tua palavra. Queremos, meu Pai amado, que o Senhor venha falar com a tua igreja. Pai amado, não aquilo que às vezes queríamos escutar, mas aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Fala ao coração da tua igreja nessa noite. Eu me coloco nas tuas mãos simplesmente como instrumento, mas que, meu Pai amado, o Espírito Santo, o único pastor desta igreja, o Senhor Jesus, possa estar trabalhando nos corações dos teus filhos. Haja nesse culto nessa noite. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformações, que haja, meu Pai, salvação pelo poder do nome de Jesus. Nós oramos, te agradecemos e glorificamos pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Eu já ia esquecendo, querido, a nossa frase, olha para o seu irmão, faz uma cara de crente e fala, que bom que você veio. Amém? Que bom que você está aqui hoje. Glória a Deus. Amém. Queridos, tem uma boa parte da igreja evangélica, eu não vou dizer alguns, porque eu quero dizer num contexto geral, uma boa parte da igreja evangélica, ela não usa uma arma tão poderosa que deveria ser usada. Uma boa parte da igreja, meu amado, às vezes, sofre muito contra-ataque do inimigo, sofre muitas vezes, meu amado, na garra do inimigo, justamente por não se usar uma arma tão poderosa que Jesus conquistou para nós. De uma arma, meu amado, que é para todo cristão. Muitos, às vezes, não usam essa arma tão poderosa por não saber o seu efeito. E aí pega carona com os outros. Outros não usam essa arma tão poderosa por achar que tem que fazer um curso, tem que se falar a palavra de Deus, tem que se falar palavras bonitas para poder o agir da arma poderosa que a igreja tem. Com isso, querido, por não usar essa arma tão poderosa, muitos às vezes são vencidos pelo inimigo. Muitos às vezes, querido, acabam sendo escravos, justamente por não usar essa arma. Sabe qual é a grande jogada do inimigo? Que você não tenha conhecimento do poder de fogo que está nas suas mãos. A grande jogada dele é que você não perceba isso, que você continue sentado, quietinho, sendo escravo, sofrendo, passando luta, sem usar uma arma tão poderosa que Jesus conquistou para nós. O tema dessa noite é o poder da oração. Você pode dizer amém? Amado, oração é algo que o próprio Jesus ensinou à sua igreja. Imagina Jesus, 100% Deus, 100% homem sobre a face da terra. Se você for ler os evangelhos, você vai ver que várias vezes Jesus estava orando. Mas pastor, ele era Deus. Ele precisava orar. Amado, Jesus estava ensinando
o poder da oração para as nossas vidas. Você pode ver, meu amado, que todos os grandes atos que Jesus fez veio acompanhado de oração. Ou antes, depois. Tem uma façanha que Jesus vai escolher 12 apóstolos, 12 discípulos. A palavra de Deus fala que sobe ao monte e ele ora a noite inteira para escolher 12 homens, para que se tornassem apóstolos, para que se desse continuidade à igreja, para que o evangelho chegasse aonde chegou. Jesus foi orar. Quantas vezes, meu amado, Jesus nos evangelhos operou um grande milagre. E quando todo mundo saiu para festejar, quando todo mundo saiu para, olha, milagre que Jesus fez, Jesus se retirava, subia no monte e ia orar. O que nós temos que aprender como igrejas? Que a oração, ela é muito poderosa. Que a oração, meu amado, ela pode verdadeiramente mudar o destino de pessoas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas. Obrigado, filho. Primeiro Crônicas, capítulo 4. Você abriu lá no Velho Testamento, você vai passar Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas. Se você abrir em Samuel, você vai abrir Samuel, Reis, Crônicas. E se você abriu em Salmo, você volta um pouquinho para trás. Esther, Esdras, Neemias, segundo Crônicas e primeiro Crônicas. Acertei? Tá bem. Glória a Deus. Quem encontrou o primeiro livro de Crônicas, capítulo 4? Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Apenas 2 versículos, mas uma grande lição. Apenas 2 versículos, meu amado, mas verdadeiramente uma lição para nós como igreja do Senhor Jesus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Acompanha comigo na minha Bíblia e na sua Bíblia. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9, fala dessa forma: Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe o chamou de Jabes, dizendo: porque com dores eu dei à luz. Versículo 10. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, me perseverando do mal, de modo que não sobrevenha a minha aflição. Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém, queridos? Queridos, quando nós vamos ler a Bíblia pela primeira vez, você está lendo a Bíblia, é uma delícia, você vai lendo livro após livro, e a Bíblia ela é cheia de grandes ensinamentos, grandes lições. Mas quando você já leu a Bíblia, você que já conhece um pouco, o livro de 1 Crônicas é um livro até um pouco cansativo. Se você começar a ler o primeiro capítulo do livro de Crônicas, até o capítulo 9, você vai ter que ter, assim, muita paciência, gostar muito de falar nomes. Por quê? Porque é um livro que se trata da genealogia. E você começa a ver ali várias genealogias. Você vai ver os descendentes de Judá, os descendentes da tribo de Benjamim. Você vai ver vários descendentes. Isso está no primeiro capítulo até o capítulo 9. Então você que vai ler a Bíblia aí, você está lendo, quando você chegar nesse capítulo, você vai ver que você vai entender muitos nomes ali da genealogia, de quem era pai, de quem era filho, de quem eram as pessoas. Mas no meio dessa genealogia, a Bíblia ressalta 2 versículos da história de um homem, esse Jabes. A Bíblia ressalta aqui, meu amado, a história, de como Deus
ouviu a oração deste homem. Alguns aqui conhecem, né, até a oração de Jabes, mas se você perceber no capítulo 4, eu não sei na minha Bíblia e na sua, não tem nenhum sobretítulo. O sobretítulo do começo do capítulo 4 começa os descendentes de Judá. Não tem nada assim que destaque a não ser o ato que Deus fez na vida deste homem. E às vezes nós lemos, nós passamos despercebido daquilo e do milagre que Deus operou na vida desse homem através da oração. Querido, Jabes aqui ele nos ensina o poder da oração. De como uma oração bem direcionada, uma oração com propósito, ela pode mudar o destino de uma pessoa. Amém? Jabes, ele recebeu esse nome justamente pela circunstância que se deu o parto. A Bíblia deixa muito bem claro isso, que fala que a sua mãe teve ele em dores. Por isso o seu nome é Jabes. A tradição judaica, ela dava-se muito a isso. Tem alguns nomes na Bíblia de pessoas que viveram algumas tragédias. Você quer ver uma coisa? Se você for ler a história de Icabode, você vai ver que foi mediante a uma tragédia. O povo saiu para guerrear, os 2 filhos de Eli levaram a arca, os filisteus roubaram, tomaram, ganharam deles, quer dizer, apanharam, ainda roubou o que eles tinham, né? Tomou a posse da arca. E quando chegou a notícia no arraial, uma das esposas do sacerdote, de um dos filhos de Eli, estava grávida. E quando ela recebeu que o seu marido tinha morrido na guerra, ela entrou em trabalho de parto. E naquele momento a criança nasceu e foi-se dado o nome de Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. O maior bem que o povo de Israel tinha, que era a arca, quando foi tomado ali, uma criança nasce, com esse aí é colocado esse nome. Já pensou, você na escola lá, né, o professor vai fazer chamada, foi-se a glória de Deus, está aí. É o que significava Icabode. Você quer ver outro também, Jacó, como ele sofreu, pagou, né, alguns preços pelo nome, né, a qual ele recebeu na hora do parto. E esse Jabes aqui, aconteceu isso com ele. A Bíblia diz que sua mãe, ela sofreu muito em dar à luz a esse menino. Ele nasceu ao contrário da natureza física. Querido, eu imagino nessa época aqui como seria, né, uma cesárea. A palavra fala que ele nasceu ao contrário, né, da natureza. Quer dizer, a mãe sofreu muito. Foi muito sofrimento o nascimento dessa criança. Deve ter trazido assim algo assim, muita dor, algo assim de muito sofrimento na hora do nascimento. A palavra de Deus fala que ele tinha mais irmãos. Agora eu imagino a vida, né, desse garoto crescendo nessa família com esse nome. Porque toda vez que ele era chamado, na mente dele vinha o sofrimento da sua mãe, que ela morreu, que ela sofreu no parto. A gente sabe, meu amado, que pelo pecado, lá em Gênesis 3,16, a palavra de Deus fala que Deus multiplicou a dor de parto. Quer dizer que antes do pecado, a mulher ela não ia ter dor de parto. Mas em Gênesis 3, devido ao pecado, a palavra de Deus fala que Deus multiplicou as dores de parto. E a palavra de Deus fala assim nesse capítulo, nesses 2 versículos que nós lemos, que já de seus irmãos e sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o deu à luz. Se a Bíblia fala com dores, eu acredito que se Deus já havia multiplicado a dor, essa dor foi fora do comum.
Essa dor não foi um parto normal, como se dá. Foi algo assim que ficou marcante, porque logo que nasceu, o menino recebeu o nome, né, por aquele momento, e ele foi marcado naquela família por esse momento tão difícil, por esse momento de dor, por esse momento, querido, aonde só mesmo Deus com propósito para intervir. O nome de Jabes é um nome negativo. Jabes tinha carregado, né, o significado de Jabes é ser negativo, pessimista, de momentos de sofrimento, de não ter muita esperança. Por quê? Porque carregava um nome que o discriminava. A palavra de Deus fala que no meio dos seus irmãos ali, no convívio com ele, o quanto ele não era marcado por isso. Né? A palavra de Deus não vai dizer como foi o seu crescimento, porque se você procurar a história desse homem na Bíblia, ela encerra nesses 2 capítulos. Ela está justamente na genealogia dos descendentes de Judá, no primeiro livro de Crônicas, e você não vê mais o nome dessa pessoa. Mas a Bíblia destaca aqui dois versículos que Deus mudou a história daquele homem. Que Deus verdadeiramente, meu amado, mudou a história. Jabes era um jovem que não tinha esperança, um jovem discriminado, um jovem que não tinha mais saída, expectativa de vida, poderia se conformar com qualquer tipo de sofrimento. Infelizmente, querido, hoje na igreja há pessoas como Jabes que continua com uma vida de sofrimento. Pessoas, meu amado, que são marcadas por tragédias. Pessoas que são marcadas pelo fracasso. Eu conheço pessoas, meu amado, que falam assim: nossa, parece que nada dá certo na minha vida. Tudo que eu faço dá errado. Pessoas, meu amado, que são marcadas assim por derrotas. Quando tem alguma coisa errada, e se a pessoa estiver no barco, fala: é por causa da minha causa, porque eu estou aqui. Você já ouviu esse tipo de pessoa, às vezes, que quando tudo parece que dá errado? Por quê? Porque são marcados, querido, por derrotas, por tristezas, são por sofrimentos, são pessoas que são marcadas por um sofrimento, querido. E pessoas que ficam só esperando o pior. Tem pessoas que vivem dessa forma. Pessoas que estão dentro da igreja, servem a um Deus de vitória, mas não conseguem viver a vitória. Servem a um Deus, meu amado, de salvação, mas não consegue ser salvo. Serve a um Deus, meu amado, que derrama perdão sobre as nossas vidas todos os dias, mas não consegue perdoar. Pessoas, meu amado, que parece que acha que o problema dele é o pior da face da terra. Pessoas que são marcadas por isso. Infelizmente, hoje, às vezes dentro da igreja nós temos esse tipo de pessoas. E muito se dá por não conhecer o poder da oração. Porque Jabes, meu amado, ele poderia verdadeiramente se entregar a tudo isso, ser uma pessoa derrotada, crescer, como ele cresceu dentro, só que Jabes, ele mudou a sua história. Ele mudou as marcas da forma que ele foi tratado pelos seus irmãos. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele foi mais ilustre de todos os seus irmãos. A Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Jabes. Sabe o que eu quero que você aprenda nessa noite, querido? Que os ouvidos do Senhor estão abertos para te ouvir. Que Deus, meu amado, está prestes nessa noite a ouvir o que você tem para dizer.
Deus, Ele quer ouvir as nossas orações, Ele tem desejo. Porque a oração, querido, é uma arma tão poderosa. E a oração, querido, é um diálogo com Deus. Eu não sei se você já percebeu. As pessoas estão bem na igreja, elas conseguem orar. Bastou um momento de fraqueza, bastou as pessoas se afastarem. A primeira coisa que a pessoa larga de fazer é deixar de orar. Às vezes ela não consegue, ela consegue continuar lendo a Bíblia, mas ela não consegue voltar a ter uma vida de oração. Sabe por quê, meu amado? Porque o diabo, ele sabe, se quando vem as lutas, vem as dificuldades, vem as afrontas, se nós dobrarmos o nosso joelho, direcionar a nossa oração na direção certa, Deus entra com providência na hora. Ele sabe disso. Mas às vezes, muitos cristãos, eles vão deixando de orar, enfraquecendo. Por quê? Porque a oração é o nosso diálogo com o Pai. A oração, querido, é o diálogo entre você e Deus. Isso é tão precioso para a igreja, meu amado, que nós temos um momento tão precioso assim de poder entrar dentro de um culto e falar com Deus. De entrar dentro dos nossos quartos, fechar a porta e falar com Deus. De andar na rua e estar falando com Deus através da oração. Pode perceber, querido. Muitos cristãos hoje que às vezes patinam. O principal motivo dessa pessoa ficar patinando é porque para de orar. Abandona a vida de oração. E a oração, ela é muito importante para nós como igreja. E eu posso dizer, nós como igreja brasileira, nós oramos muito pouco. Nós não buscamos direção para nada, querido. Às vezes, meu amado, nós vamos fazer algo e nós não consultamos Deus. Eu falo porque eu já caí muitas vezes nesse tipo de erro. De querer comprar algo, de buscar algo, de planejar algo, e depois que eu tomar posse, que eu falo, ai meu Deus, esqueci até de orar. De estar tão centrado naquilo que acaba esquecendo do mais importante, querido. Vou te falar uma coisa para você. Se você pegar 90%, desculpa a palavra, das burradas que nós cometemos, se nós tivéssemos 5 minutos antes de tomar qualquer decisão, fazer qualquer coisa, 5 minutos gasto com Deus, nós íamos evitar tanta dor de cabeça nas nossas vidas. Mas às vezes não fazemos isso. Às vezes, querido, já vamos com tanta vontade e esquecemos de consultar Deus. Por quê? Porque às vezes oramos muito pouco. Achamos que a nossa ela se resume só naquele momento que eu dobro o meu joelho e tenho o meu período de intimidade com Deus e acabou. Sim, isso é importante demais. Nós como igreja, nós temos que ter esses momentos. Mas querido, se eu for sair, eu tenho que pedir a bênção do Senhor sobre a minha vida. Se meu filho vai trabalhar, eu tenho que orar por ele para que Deus o abençoe. Se eu vou tomar uma decisão séria, querido, eu tenho que pedir Deus, me capacite, me coloca a decisão que eu tenho que tomar. Às vezes, querido, nós tomamos decisão, erramos, não consultamos Deus, depois cobramos Deus, porque o Senhor permitiu isso. Deus fala, mas você nem compartilhou isso comigo? Eu nem sabia que você ia fazer isso. Agora você fez? Então, querido, nós às vezes fracassamos, por quê? Porque nós erramos muito por não consultar a Deus. E hoje, querido, eu quero que você saia daqui entendendo que há um poder na oração. Eu venho orar de manhã aqui, às vezes eu comento com alguns irmãos. Muito do que nós estamos vendo acontecer é motivo de oração. Muito do que nós temos visto acontecer no meio da igreja, na vida das pessoas, meu amado,
é resposta de oração. E posso falar uma coisa para você? Você só está sentadinho aí, bonitinho, com essa roupa cheirosa, lindo, perto de um irmão lindo, porque alguém orou e intercedeu por você estar aqui. Você, querido, foi fruto de uma oração, você foi fruto de um pedido a Deus, intercedendo pela sua vida, para você estar aqui hoje, falando: Deus, obrigado. Sabe por que você hoje é salvo? Sabe por que o seu nome está escrito no livro da vida? Sabe por que, meu amado, as bênçãos do Senhor, meu amado? Eu vou te falar, anda mais devagar, para ela te alcançar, senão você não vai aproveitar as bênçãos do Senhor, porque você é motivo de oração das pessoas, oração da igreja, meu amado. Nós temos que entender isso, meu amado, o quanto é importante nós orarmos, sabermos, querido, que nós só vamos conquistar no altar através da oração. Quer ser vitorioso, querido? Ore. Quer muita vitória? Muita oração. Conquiste, querido. Conquiste, mas falando com Deus, com alguém que pode resolver. Para de ficar orando com pessoas que não vai resolver nada. Às vezes nós ficamos contando as nossas falhas, as nossas dificuldades, para ser humano que não pode resolver. Conte para Deus. É para Deus que vai poder resolver a sua dificuldade. É para Deus que vai poder entrar com providência no que você precisa. Quando você conta para alguém, querido, um ser humano igual a nós, de carne e osso, sujeito à falha, aquilo se espalha. Você nunca ouviu aquela frase: eu vou te contar uma coisa, mas você não conta para ninguém, porque você é meu amigo, hein? Só que você esquece que ela também tem outros amigos. E aí todo mundo sabe da sua dificuldade, e quem precisava saber não sabe, que é Deus. Então, querido, nós temos que entender isso como igreja do Senhor Jesus. Porque o diabo, ele não quer que você entenda que há poder na oração. Ele não quer que você entenda, que isso chega na sua maturidade, que isso desperte em você, que há poder quando você abre a boca em direção ao céu. Que há poder nos seus lábios quando você clama a Deus de quem pode agir e fazer na sua vida. Que há poder. Mas Ele quer, querido, que a igreja permaneça sem orar. Porque quando não há oração, não há vitória. E eu quero compartilhar com você, querido, 4 pedidos que Jabes fez a Deus, para nós aprendermos aqui a importância de nós estarmos orando, de nós estarmos buscando. A oração de Jabes, ela tem 4 pedidos, numa direção certa, no momento certo. Querido, o primeiro pedido da oração de Jabes pede que Deus me abençoa. Olha o que ele fala aqui, querido. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoe. Primeira frase, o primeiro pedido de Jabes foi pedir a bênção de Deus. Deus me abençoa. Deus, eu preciso da sua bênção sobre a minha vida. Tudo que só o Senhor pode mudar a minha vida. Amado, talvez você já pode ter desanimado. Talvez você possa estar empurrando com a barriga. Talvez você pode achar, meu amado, que tudo acabou, que você não está fardado a ser feliz, que felicidade é só para um grupo de pessoas. Talvez você possa estar vivendo momentos como esse, com esse tipo de pensamento. Deus, a minha cisna é sofrer, é passar aperto, é passar dificuldade. Talvez, querido, você possa estar pensando em tudo isso, querido. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido, que se você ouviu essas frases,
que você não vale nada, que você não tem valor, que você não vai chegar a lugar nenhum, que a sua vida terminou, que você não é mais digno de receber alegria, de receber paz, eu quero dizer que essas frases não vêm do céu. Essas frases vêm do pai da mentira. E nós sabemos quem é o pai da mentira, que o diabo, ele é mentiroso. Sabe o que João 10:10 fala? Diz, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. E Jesus fala, eu vim para dar vida e vida em abundância. João 8:44, meu amado, fala que ele é o pai da mentira. Então, querido, está na hora, querido, de nós levantarmos, sacudirmos a poeira, porque eu quero que você entenda nessa noite que a sua vida tem valor sim, que a alegria é para todos, porque nós vivemos um Deus alegre, nós vivemos um Deus de salvação, nós vivemos um Deus que cura, que liberta, que transforma, que muda as nossas vidas, como mudou a vida deste homem aqui, querido. Um homem, meu amado, aqui fardado, meu amado, a ser sofredor, ser marcado. Mas ele falou, não, eu não vou viver esse tipo de vida. Eu não vou ser marcado pela dor. Eu não vou ser marcado pelo fracasso. Se minha mãe sofreu, Deus vai mudar a minha história. E ele pediu para Deus, Deus, me abençoa. Deus, traga a sua bênção sobre mim. Querido, eu quero que você entenda que a sua bênção, ela já foi conquistada há 2000 anos. Não é agora não, querido. Há 2000 anos, numa cruz do Calvário, um sangue foi derramado por mim e por você. E quando aquele sangue foi derramado, nós adquirimos bênção sobre as nossas vidas. Há 2000 anos, querido. Não é novo. Não é o que você precisa que seja criado agora para resolver os seus problemas. Não! A solução dos seus problemas já está resolvido há 2000 anos atrás. Você já nasceu vencedor há 2000 anos atrás, quando Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você. Por quê? Porque as nossas bênçãos estão em Jesus. Com a morte de Jesus, meu amado, sabe o que Ele nos deu? Salvação, dá glória a Deus. Sabe o que Ele nos deu, meu amado? Perdão. Sabe o que Ele nos deu, meu amado? Cura física. Cura emocional. Bênção familiar. Bênção no casamento. E uma vida eterna. Nós recebemos isso, querido. E às vezes não tomamos posse. Não oramos. Nos entregamos ao ciclo do mundo. E aí você vê hoje as crises. E crise não é algo nada novo não, viu, querido? Crise não é algo que está acontecendo agora, não. Se você for ler a Bíblia, na época de Abraão havia crise. Na época de Isaac havia crise. Na época de Jacó já havia crise. E se você for ler a Bíblia, meu amado, a igreja prevaleceu sobre todas elas. Todas elas Deus deu uma direção, Deus abençoou, Deus fez a sua igreja prosperar. Então crise não é algo novo não, querido. Mas às vezes o mundo aí fora, todo mundo diz, nossa, que crise, sim. É momento de ter sabedoria para sobreviver. Mas é momento de saber, querido, que a sua bênção está no Senhor. Porque não adianta nada, querido, você ter todo o dinheiro em meio de uma crise e não ter a bênção do Senhor. Não adianta. Você está entendendo, querido? Então, nós temos que entender, querido, que não podemos andar no ciclo que esse mundo vive. E não podemos trazer isso para as nossas vidas, querido. Jabes foi um homem que nos inspira. A forma que ele nasceu, a Bíblia não fala como que ele viveu. A Bíblia narra esses 2 versículos da vida dele. Mas 2 coisas mostram aqui. Que ele foi marcado. Que seu nome, meu amado, é um nome de ter recebido em dores, num parto com dor. Então, querido,
O que ele fez? Ele pediu a bênção de Deus, querido. A palavra vai dizer que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! A vida no Senhor Jesus, querido. Por quê? Porque a nossa bênção está na cruz do Calvário. Só que além disso, querido, eu tenho que o quê? Buscar isso através da oração. Eu tenho que tomar posse. Amém? Vou compartilhar com você aqui para que você não esqueça mais. As nossas bênçãos estão na mão de Deus, amém? Amém. Deus não muda. Amém. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Quer uma coisa? Ele não mudou, meu amado, os pensamentos que ele tem a seu respeito. Ele não mudou. Ele sabe. Às vezes as suas atitudes o levou para longe, mas ele ainda sabe que você é um filho de Deus, servo do Deus Altíssimo, que você hoje, meu amado, tem paternidade, que você, meu amado, hoje tem um lugar no céu. Ele sabe, ele não muda. As bênçãos dele continuam sobre as nossas vidas. Jabes aqui, meu amado, ele não negociou com Deus. Ele chegou diante de Deus e pediu. O mal é que muitas vezes nós queremos negociar com Deus. Nós queremos, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou te servir. Senhor, se o Senhor me der esse carro, ixi, eu não falto mais um culto na sua casa. Senhor, se o Senhor me der lá, meu amor, muito dinheiro, aí eu vou ser fiel com o Senhor. Esse é o nosso mal. De querer nas nossas orações negociar com Deus. E eu te digo, o que você tem para dar em troca? Nada. Não temos nada, querido. Deus é dono de todas as coisas. Então, querido, nós precisamos pedir a bênção de Deus e saber que nós já fomos abençoados, não porque eu e você merece, porque nós somos bonitinhos, porque Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você. Sabe por que nós somos abençoados, meu amado? Porque Jesus já nos abençoou. Não é pelas nossas escolhas. É porque Ele escolheu nos abençoar. Ele escolheu, querido, morar dentro de você. Ele escolheu, através do Espírito Santo, fazer você um habitar de Deus, um templo de Deus. Foi Ele que escolheu, querido. Amém? Então, querido, eu tenho que pedir a bênção do Senhor. Foi a primeira frase: eu quero ser abençoado. Você quer ser abençoado? Amém. Então você vai falar para Deus que você, Pai, eu quero ser abençoado. Mas não precisa enrolar, não precisa negociar com Deus, não precisa achar que você tem que servir. Não, Deus, olha, se o Senhor me abençoar, eu vou viver de joelho na igreja. Não faça isso, querido, porque são alianças que nós não vamos cumprir, são coisas que nós não vamos conseguir fazer, e aí nós vamos estar quebrando, vai ser muito pior. Seja sincero com Deus. Deus, eu preciso ser abençoado pelo Senhor. Essa foi a direção que Jabes teve. Segunda direção foi que alarga as minhas fronteiras. Jabes, meu amado, ele sabia que ele estava orando a um Deus grandioso, amém? A um Deus, meu amado, de riquezas, a um Deus que faz milagres, a um Deus que opera, meu amado, em grandes proporções para a sua igreja. Então ele falou assim, alarga as minhas fronteiras. Alargar as fronteiras, meu amigo, amado, às vezes nós temos que orar com Deus assim: Deus, eu preciso crescer mais. Eu preciso que o Senhor me abençoe, mas eu também quero crescer. Eu preciso alargar as minhas fronteiras para que eu possa ir mais. Não ficar aqui parado. Aquele cristão, meu amado, do crente 6 horas, tudo 6 horas por mim. Não, querido. Deus quer que você alargue as suas fronteiras. Quer que você cresça na vida ministerial. Quer que você cresça, meu amado, na igreja.
quer que você cresça, querido, no meio da sociedade. Quer que a sua família, querida, ela seja vista pela bênção, não pela derrota, não pelo fracasso, não pela acusação do povo, mas pela bênção de saber que a sua família está no altar do Senhor, serve ao Senhor, é isso. Mas nós temos que pedir, alarga as minhas tendas. Se eu quero a bênção de Deus sobre a minha vida, eu não posso ser um pote pequenininho. Você viu aquela passagem lá, meu amado, no livro de Reis, na vida de Eliseu, quando a viúva vai lá e fala para Eliseu, eu só tenho um pouquinho de óleo, só uma botija. Eliseu fala, vai para sua casa, pega muitas vasilhas, derrama esse azeite nas vasilhas. Aí ela vai e enche muitas vasilhas e traz prosperidade para aquela mulher. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de grandeza. Então, se você quer a bênção de Deus sobre a sua vida, nós não podemos ficar pensando pequeno. Nós temos que começar a pensar grande. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero ser um líder de célula. Eu quero verdadeiramente crescer no ministério. Eu quero, meu amado, servir ao Senhor, é crescer no ministério. Eu quero que minha família seja uma bênção. Amém, querido? Isaías 54:2 fala, alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação, não te impeça, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Querido, alargar a tenda, isso é muito bom. Quando nós oramos assim, Deus, alarga as minhas fronteiras, alarga o meu crescimento, eu quero crescer no Senhor, eu quero, meu amado, ser bênção, eu quero ser marcado com bênção sobre a minha vida. Se eu cresço dessa forma, se eu cresço desse jeito, entendeu? Eu tenho que o quê? Fincar as minhas estacas. Por quê, querido? Porque firmar as estacas fala de firmeza. Porque ele sabe que o inimigo ele vai criar um vendaval, ele vai criar um problema, ele vai criar uma dificuldade, ele vai criar, meu amado, algo para te estabilizar, para te tirar da presença de Deus. Se eu quero orar como Jabes orou, Deus, eu quero a tua bênção e alarga as minhas fronteiras. Está falando de bênção sobre nós. Só que para alargar as minhas fronteiras, Isaías está falando que eu também tenho que afundar as minhas estacas. Eu tenho que ter estacas profundas, principalmente na vida de oração. Na vida de oração, querido. Na palavra de Deus. Eu tenho que ter as minhas estacas fundas na rocha chamada Jesus Cristo. Ué, se eu quero alargar, se eu quero crescer, eu tenho que me firmar. Você vai crescer sem uma estrutura. Tem pessoas que crescem sem estrutura. E aí é catástrofe, é tombo. Então, querido, Jabes orou dessa forma. Eu quero a tua bênção, mas que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Me capacite para me administrar essa bênção sobre a minha vida. Terceira e penúltima, para parecer que está acabando, tá? Que a tua mão esteja comigo. Você viu os pedidos dele? Eu preciso da tua bênção, alarga as minhas fronteiras, e que tua mão esteja sobre mim. Querido, as mãos de Deus sobre nós fala de proteção. O Salmo 91 fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Debaixo das mãos é estar na dependência de Deus, está na provisão de Deus. É a bênção de Deus, meu amado, que está sobre as nossas vidas. Amém? Quando estamos debaixo das mãos, temos o quê? Quando você está debaixo das mãos de Deus, aqui que está o segredo de estar debaixo das mãos de Deus. Quando eu estou debaixo das mãos de Deus, eu tenho visão. Eu consigo enxergar. Por quê? Porque Deus é luz.
E Ele traz claridade. E no claro eu posso enxergar. Meu amado, está debaixo da proteção de Deus, querido. É estar, querido, debaixo, querido, das mãos protetoras que traz livramento sobre as nossas vidas. Amém, querido? Glória a Deus. Quantos está debaixo da mão de Deus é ter sabedoria. Eu não quero dizer, querido, né, a gente vê, às vezes as pessoas erram, somos seres humanos. Mas quantos erros nós poderíamos evitarmos se nós entendermos e pedirmos a mão de Deus sobre nós? Estar debaixo da mão de Deus nos traz sabedoria. A Bíblia fala assim, ó, peça a sabedoria que Deus dá liberadamente. Está lá em Tiago. Para nós pedirmos sabedoria. Estar debaixo das mãos de Deus, meu amado, é estar debaixo da graça. Sabe o que significa graça? Um favor que nós não merecíamos. Alguém fez por mim e por você. É estar debaixo das mãos. O segredo do crescimento, meu amado, de qualquer pessoa é estar debaixo das mãos de Deus. Jamais chegamos a lugar nenhum se nós não tivermos Deus no controle das nossas mãos. Quando o povo caminhava no deserto, a nuvem durante o dia era as mãos de Deus. A coluna de fogo à noite era as mãos de Deus. E hoje, querido, o Espírito Santo de Deus é a real presença da graça de Deus sobre nós. Hoje nós temos o quê, meu amado? O Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos, querido, abrir mão desses princípios tão preciosos. Então você viu como é que Jabes orou? O que ele falou? Me dê a tua bênção. Alarga as minhas fronteiras. E que a tua mão esteja comigo. Amém, querido? E por último, quarto ponto importante da oração de Jabes. Ele fala, preserva-me do mal, livra-me do mal, guarde-me do mal. Por quê, querido? Que quando nós começamos a ser abençoados, quando nós alargamos as nossas tendas, quando nós alargamos as nossas fronteiras, o diabo ele fica feroz com isso, porque ele vê que você está crescendo, que você está sendo abençoado, que você está contagiando as pessoas, que através do seu testemunho as pessoas estão indo para a igreja, que através, meu amado, da tua vida você está sendo um canal de bênção na vida das pessoas. Agora você acha que alguém que compete com o céu, que quer levar as vidas para o inferno, ele vai estar feliz com o seu crescimento? Não, querido. Pelo contrário, ele vai estar furioso com a sua vida. Então, querido, ele não gosta nada de perder terreno. Por isso, nós temos que o quê? Pedir para Deus, nos livra do mal. Por isso que Jesus ensinou, né? Guarde-me do mal. Ou seja, persevere em me livrar. Livre-me da tentação. Numa das frases da oração do Pai Nosso é, me livra do mal. Nós temos que pedir para Deus nos livrar do mal. Por quê? Porque habitamos num mundo, numa terra, onde há um Deus de letra minúscula. Amém? Que o ciclo desse Deus é mandar, memado, essa geração para o fogo eterno. Qual é o papel da igreja? Levar essa geração para a vida eterna. Esse é o papel da igreja. Então é essa luta que nós vivemos. Então quando nós começamos a prosperar, Jabes ele viu isso. Quando ele começou a prosperar, quando ele começou a ser abençoado, quando ele começou a receber bem, para a Bíblia dizer que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos, ele falou assim, Deus, me livra do mal. Me livra do mal, para que eu não possa cair, para que eu possa ficar firme nos seus caminhos. A Bíblia NVI, meu amado, o Salmo 91:3 fala assim, ó, ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Pastor, mas que versículo é esse? É o mesmo que fala que ele vai livrar do laço do passarinheiro. Isso é mais conhecido, né?
Então a Bíblia nos garante que é Deus que nos livra do mal. Mas, querido, se eu não oro, se eu não peço a Deus para Deus me livrar do mal, se eu não peço para Deus me livrar do dia mal, das coisas ruins, querido, mesmo orando, que a gente sabe que é uma batalha espiritual, quantas tragédias têm acontecido, mas quantos livramentos Deus já tem dado? Porque Ele faz isso. Quantas coisas, às vezes a pessoa ora, pastor, né, ora aí, aconteceu isso, fulano internou, daqui a pouco Deus já traz uma solução, entra com a providência, aquilo já se torna uma bênção, um testemunho abençoado. Então, querido, eu preciso fazer como Jabes orou. Que a bênção do Senhor, que o Senhor me abençoe, que as minhas fronteiras se alarguem, que a tua mão esteja comigo e que o Senhor me preserve do mal. Amém, querido? Glória a Deus. Salmo 17 fala assim, ó, protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me querem atacar com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Você está vendo? A palavra fala do ataque, a palavra fala dos inimigos. O que nós precisamos? Deus, guarde, me livra desses mal, me livra, meu amado, dessas pessoas. E Jabes, meu amado, ele viu que Deus estava abençoando. O que ele fez? Deus, me livra do mal. Por quê? Porque os meus inimigos, eu estou sendo abençoado, eu estou crescendo, o Senhor está me fazendo prosperar. Aquela vida derrotada que eu tinha, aquela marca de que eu era marcado de ser uma pessoa que minha mãe me trouxe com muita dor ao mundo, o Senhor mudou a minha história. Então eu comecei a ser abençoado. E aí as pessoas começaram a olhar, ó, você viu? Começou a ir para a igreja lá, ó, você viu? Parou de beber, parou de fumar, você viu agora? Olha lá as roupas que está andando. Você pensa que o povo não está olhando, querido? Olha lá, comprou uma bicicleta, olha que bênção. Olha lá, está prosperando. É isso. Está lá com olho. Então, querido, nós precisamos pedir para Deus nos livrar do mal, amém? Então Jabes compreendeu, meu amado, que o inimigo ia atacar ele, mas antes disso ele já pediu para Deus, Deus, me livra do mal. O Senhor vai alargar minhas tendas, o Senhor vai alargar as minhas fronteiras, isso vai atrair os olhos do inimigo sobre mim, então já me livra do mal, amém, querido? Então Jabes nos dá, meu amado, essa grande lição para nós aprendermos como igreja do poder da oração. Deus mudou a história desse homem. Deus mudou a forma, o jeito. Ele era marcado por derrota, por dor, por sofrimento no meio de sua família. E a palavra de Deus fala que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. A palavra fala que Deus ouviu a oração dele. E Deus ouve a sua oração todos os dias. A palavra de Deus fala que ele está com os ouvidos abertos. Amém? Jamais viemos receber a bênção do Senhor só de pensar que estamos dentro da igreja. Esse aqui é o engano de muitos. Nós só vamos receber as bênçãos do Senhor quando nós começarmos a ter intimidade, quando nós começarmos a ter diálogo. Amado, olha só, Deus sabe o que você pensa. Olha como é que é uma coisa, uma matemática difícil de explicar. Não me pergunte isso. Deus sabe o que você pensa, Deus sabe a sua necessidade, Deus sabe a sua dor, o seu sofrimento, Deus sabe tudo isso. E nós temos que falar com Ele a respeito de tudo isso. Sabe por quê? Eu imagino que nós conseguimos falar isso com o ser humano e às vezes não conseguimos falar isso com Deus. Então, querido, as bênçãos do Senhor não é só pelo fato de você fazer parte de uma igreja. As bênçãos do Senhor está em você orar a Deus, falar com Deus, pedir para Deus estar no comando da sua vida, amém? Na nossa caminhada nós recebemos bênção do Pai Celeste, e depende inteiramente, meu amado, de nós, como nós vamos lidar com essas bênçãos. E através, meu amado, do canal que nós usamos, é através da oração. E a oração, meu amado, ela precisa de alguns elementos. Ela precisa sim de uma santificação.
Porque não adianta nada, cara, querido, eu levar uma vida totalmente errada e querer que Deus me abençoe. Não adianta, querido. Não adianta nada eu querer, meu amado, querer enganar as pessoas e pedir a bênção de Deus sobre a minha vida. Não adianta, querido. Não adianta. Não adianta nada, querido, eu querer mentir para as pessoas, você está entendendo? E querer ser verdadeiro com Deus, não adianta. Então, para a minha oração ter poder sobre a minha vida e mudar a minha história, eu preciso do quê? Santificação. Eu preciso do quê? Fidelidade, querido. Tem pessoas, meu amado, que vêm, pede para Deus, Deus dá isso, dá aquilo, dá outro, dá aquele outro. Deus. E qual foi a hora que você falou, Deus, será que eu preciso pelo menos passar um pano na cadeira na sua casa? Isso é o mínimo. Amado, o maior desejo de Deus é salvar vidas, amém? Amém. E nós somos, meu amado, as pessoas que têm relacionamento com essas vidas que Deus quer salvar. Então, se nós queremos a bênção de Deus, por que também não olhar o desejo do coração de Deus? Sermos usados para pegar a palavra de Deus, para trazer as pessoas para a igreja. É para isso que Deus quer, meu amado, que a igreja cresça. Amém? Então precisa de fidelidade. E precisa do quê? De uma oração persistente. Eu não sei você, mas eu precisei aprender isso. Eu orava de manhã, queria que Deus à noite entrava com providência. Eu era desse jeito. Eu fazia assim, tanta burrada, tantos erros, né? Em tempos longos, e queria que Deus mudasse a minha vida da noite para o dia. Sabe por que Deus não muda? Porque primeiro Deus ensina. Por isso que Ele não muda da noite para o dia. Sabe aquele pedido que você está orando, pedindo, e parece que não acontece? Deus ouviu, está lá já marcado sim, no altar de Deus. Mas sabe por que às vezes já não veio a providência? Porque Deus está te ensinando algo. E nós estamos sempre prontos a aprender algo na presença do Senhor. Nós nunca vamos achar que nós vamos saber tudo na vida. Deus está sempre nos ensinando algo, querido. Então Deus precisa primeiro, nós precisamos primeiro entender. Mas eu era dessa forma que eu orava de manhã, se não viesse a direção de Deus. Eu já me revoltava, ficava chateado, já não queria ir na igreja. Era desse jeito. Minha esposa, olha, uma heroína, sabe o que ela passou comigo. Graças a Deus, Deus mudou a minha história. Deus mudou a história de Jabes. Deus fez desse homem um homem abençoado. É o que Deus quer fazer com a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, querido, é através da oração que nós temos livramento, né? E que nós temos um acesso livre ao Pai. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 10: e Deus concedeu o que Ele tinha pedido. E a palavra de Deus vai dizer também no versículo 10: Ele era o mais ilustre de todos os seus irmãos. Amém? Jeremias 29 fala: então vocês clamarão a mim, orarão a mim, e eu ouvirei. Vocês procurarão e me acharão quando me procurar de todo o vosso coração. Salmo 29, versículo 12 e 13. Para nós orarmos, encerrarmos, e vai ter um recado, né? O Jefferson chegou? Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias 33, para nós orarmos. E à medida que você for achando, vamos colocar de pé. Jeremias 33, está lá para frente de Salmos. Se você abrir no meio, você vai achar Isaías. É para frente de Isaías, você vai achar o livro de Jeremias 33. Jeremias 33. Ju, louvor. Jeremias 33. Amém? Versículo 3 fala assim, ó. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Querido, tem tanta gente querendo saber o que Deus vai fazer da sua vida. E tem uns, às vezes, desavisado, que vai atrás de horóscopo, atrás de ler sorte.
Se ler esse versículo aqui, fala que Deus, ele mostra, né, coisas que nós não sabemos. Precisamos consultar mais a Deus, cara. Tem pessoas querendo saber do seu futuro, e seu futuro está nas mãos de Deus. Mas seu futuro, meu amado, está em buscar Deus, que Deus responde aquilo que nós precisamos ouvir. Mas a palavra de Deus, o que ela fala? Clama a mim. Eu não sei como está a sua vida hoje. Hoje nós estamos falando de oração e do poder da oração. E eu acredito que você precisa de um milagre de Deus.